Boa tarde, amores. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula, né? Estamos hoje na segunda-feira, dia 8. Vamos fazer a nossa meditação, tá bom? Então, a palavra do dia hoje é confiança. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 30 a 31. Um dia você poderá ficar cansado ou desanimado. Se isso acontecer, confie em Deus e busque a força extra que vem do alto. Muitas vezes a gente acorda desanimado, né? Sem vontade de fazer nada, sem vontade de estudar, sem vontade de brincar, só ficar ali na frente da televisão, né? Mas quando você amanhecer assim, quando você acordar assim, lembre-se que tem alguém por você, que é o nosso Salvador. Não esqueça. Ele nos dá ânimo, ele nos dá fé, ele nos revigora. Basta que a gente, né, tenha uma comunhão com ele a cada dia. É isso que ele faz. Ele faz na minha vida, ele faz na sua vida. Vamos agradecer a ele. Vamos agradecer por ele nos dar ânimo a cada dia para continuar, né? Para que a gente possa continuar nessa caminhada rumo ao céu. Então vamos lá. Querido Deus, te agradecemos, te louvamos, Pai querido, porque o Senhor nos dá ânimo a cada dia, Senhor, para que possamos continuar esta caminhada rumo ao céu, às mansões celestiais. Nos ajude, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti. Permita, Senhor Deus, que um dia possamos olhar a Tua face. Nos prepara, Senhor, para morarmos contigo. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que fizemos que Te desagradou. Seja, Senhor, com nossos familiares, protege, guarda, dá saúde, dá fé para eles, dá perseverança, Senhor, neste caminho. E que cada criança, Senhor, possa sentir a sua vida sendo revigorada por Ti a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, hoje nós vamos começar uma revisão, tá? Nós já trabalhamos alguns conteúdos no segundo bimestre e hoje nós vamos revisar. Ouça aí o vídeo aula, tá? Para você ver o que nós estaremos revisando hoje. Hoje nós vamos fazer uma revisão das atividades que já trabalhamos no segundo bimestre de português. Então, a gente vai revisar o gênero textual carta, né? A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, que é o remetente, é aquele que envia a carta, e um receptor, que é o destinatário, aquele que recebe a carta. Na atualidade, a forma da transmissão mais utilizada para a carta é o e-mail, né, que é o correio eletrônico. O que é destinatário? Ou interlocutor. A carta é escrita para que seja lida por alguém, e esse destinatário é absolutamente definido, ou seja, você sabe para quem você está escrevendo. Ele se chama destinatário. As características do destinatário, elas definem também o tipo de linguagem a ser empregada e o pronome de tratamento que abrirá o texto, como você vai se expressar na carta, né? Se for alguém que ela não tem uma certa intimidade com você, você vai usar uma linguagem mais formal, né? Senhor, senhora. Mas se é alguém que você já conhece, né? Você vai usar uma linguagem mais informal, como você, querida mamãe, querida vovó, né? E o remetente? Quem é o remetente? Ele é o locutor também, né? Ele é remetente ou locutor. Da mesma forma que o destinatário é definido, a pessoa que escreve a carta, também conhecida como remetente, também é definida, ou seja, ela é a pessoa que está escrevendo. O remetente é aquele que escreve a carta para mandar para alguém, ok? Então, a carta ela precisa ter um local e a data, tá? Toda carta precisa conter as informações do local em que foi escrita e da data da redação, a data que foi escrito e o local que foi escrito. Tem o vocativo. O vocativo, no caso das cartas, também ele é conhecido como saudação. Então, é a saudação que você faz. Tá? Querida vovó, querido titio, olá, como você está? Tudo bem?
Em cartas pessoais e informais, o vocativo pode conter simplesmente o nome do destinatário ou algum apelido, como um termo carinhoso. E o corpo do texto, ou seja, é como você vai desenvolver essa carta. O corpo do texto contém a mensagem que o remetente deseja dividir com o destinatário. Obedece à clássica divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, você vai ali escrever o que é que você quer informar, quer dividir com com a pessoa que você está mandando essa carta. E a despedida? A despedida contém sempre uma saudação, que pode ser desde um simples e comum atenciosamente ou beijos, um abraço, entendeu? E a assinatura, que ela tem que ter a assinatura de quem está escrevendo para que ela não seja uma carta anônima. Agora vamos falar um pouco do substantivo que a gente já trabalhou. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outras coisas. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau aumentativo e diminutivo, né? Nós já vimos isso. Então, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. É aquela palavra que dá nome aos seres, como casa, porta, maçaneta, papel, telefone, celular, entendeu? E também, né, João, Maria, que são já os substantivos próprios, né? Tem o comum e tem o próprio. Então, agora a gente vai ver o adjetivo. Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo. O substantivo nós já vimos o que é. E ele vem indicando-lhe a qualidade, defeito, estado, condição, né, etc. Um exemplo, homem bom é uma qualidade, né? Bom é uma qualidade. Menino traquina. Traquina já é um menino peralta, é um defeito, né? Moça feliz é o estado, é como ela está se sentindo feliz, é o estado. Família rica é a condição, né, em que essa família se encontra. Ela é rica, ela tem dinheiro. Os adjetivos são palavras que expressam características dos substantivos. Então, ou seja, ele dá uma qualidade para o substantivo. Por exemplo, na frase, Pedro está vestindo uma blusa azul. A blusa de Pedro é o substantivo, né? E que cor é a blusa? Azul. Então, a palavra azul é o adjetivo, pois está expressando uma característica do substantivo, que é a cor da blusa, não é isso? Não é difícil, nós já vimos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da sílaba tônica. A sílaba tônica é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, que pronunciamos com maior intensidade. Ela aparece em diferentes posições da palavra. Dependendo da posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação. E isso dependerá da intensidade com que é pronunciada. As palavras com acento, elas são mais fáceis de identificar, né? A sílaba forte. Portanto, a sílaba tônica é aquela que contém também um acento, né? Ela contém um acento. Exemplo, imagine que você vai chamar Paula. Você vai falar Paula? Não. Quando você grita Paula, não é isso? Qual foi a sílaba mais forte que você ouviu? Foi o pá, né? Chegando em seu portão, você vai gritar o nome dela, Paula. Então, pá é o mais forte. Então, percebe que a sílaba que mais demora a ser pronunciada é a pá. Portanto, ela é a sílaba tônica. Paula, tá? Quando a palavra é acentuada, a gente consegue identificar imediatamente a sílaba tônica, porque toda palavra que tem uma sílaba acentuada, ali está a sílaba tônica da palavra, ok? Vamos falar de verbo, um pouquinho de verbo, né? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, ou seja, da natureza. Então, o verbo ele é um tipo de palavra que expressa uma ação realizada por alguém.
Vamos ver aqui essa oração. Na oração, minha amiga caminha devagar. Nós temos o verbo aí. Qual é o verbo? Hein? O verbo caminhar. Verbo é a palavra que indica uma ação. Qual é a ação que está sendo realizada aí? Caminhar, né? Ela está caminhando. A ação que está sendo praticada aí na frase é caminhar. Então, chama-se o quê? Verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, né? Estado ou fenômeno meteorológico da natureza, não é isso? Exemplo, eles correram pela floresta. O que foi que eles fizeram? Correram. Correram é uma ação. É algo que você está fazendo. Correr, pular, dançar, falar. São verbos que indicam ação. Todos estavam ansiosos para a festa de aniversário. É o estado, é como ele estava. Ele estava o quê? Ansioso, né? Então, estavam é um estado de espírito que a pessoa está, estado em que ela se encontra. Não é verdade? Feliz, triste, é um estado. Então, estavam é o estado. Chove forte lá fora. Onde está o verbo? Hein? Não chove. Por quê? Porque ele é um fenômeno da natureza. Chove, troveja, relampeia, né? Como fala, trovogeia, né? Trovogeia. Relampeia, né? Quando o relâmpago ele dá aquele clarão lá no céu, aquele barulho. Então, a ação, o verbo correr é uma ação. Ficar é um estado. Chover é um fenômeno, né? Nascer é uma ocorrência e querer é um desejo. Ou seja, a ação, um verbo, que indicação é ocorrer. Um verbo que indica estado, ficar. O verbo que indica um fenômeno, chover. O verbo que indica uma ocorrência, nascer. O verbo que indica um desejo, querer, né? Nos verbos, o uso de an ou ão pode determinar se a ação já aconteceu ou se ainda acontecerá. Ou seja, quando o verbo ele vem acompanhado de am, esse verbo ele pode estar determinando se isso já aconteceu, né? Ou se vai acontecer, ou se já aconteceu. Quando é com ão, a, til e o ó, ele está indicando que ainda poderá acontecer. Nos verbos, o uso de an ou ão pode determinar se a ação já aconteceu ou se ainda acontecerá. Exemplo, elas sentiam medo do cachorro. Esse verbo aí, sentiam, ele está no passado. Por quê? Porque ele está escrito com am no final, né? E eles sentirão medo do cachorro? Eles ainda vão sentir medo do cachorro. Então, sentirão ainda é um verbo que ainda vai acontecer. Então, é um verbo que vai ainda é no futuro. As formas verbais no tempo futuro, terminadas em sílabas tônicas, são escritas com ão. Exemplo, estudarão, brincarão, falarão. As formas verbais nos tempos presente e passado, terminadas em sílabas átonas, são escritas em an. Exemplo, presente, estudam, brincam, falam. Passado, estudaram, brincaram, falaram. A terminação an é usada em formas verbais referentes ao passado, ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação aconteceu no momento específico lá no passado. Já aconteceu. E quando é ão com a ou til, né? Ela indica que esse verbo ainda vai acontecer. Usa-se am se o verbo estiver no passado. Usa-se ão se o verbo estiver no futuro. Entende? Isso aqui foi uma pequena revisão do que nós estudamos agora no nosso trabalho, no nosso livro, no nosso conteúdo, porque nós vamos fazer, tá?
uma atividade aí para a gente ver o que a gente já aprendeu, né? Para ver o que a gente já está conhecendo. São os estudos aí dirigidos que a gente vai fazer, ok? Então, aguarde que está chegando aí o dia, vai ser marcado aí para você fazer esse estudo. Um grande beijo, nos vemos amanhã. Qualquer dúvida, você volta, tá ok? Nas explicações que nós já fizemos no vídeo aula passados aí, que nós já trabalhamos, né, nos vídeos. Você vai dar uma olhadinha novamente, tá bom? Mas um grande beijo. Tchau. Nos vemos amanhã. Agora que você já viu que nós fizemos uma pequena revisão sobre gênero textual, carta, sobre adjetivo, substantivo, sílaba tônica, verbos terminados em an e ão, né? Então, agora você vai fazer esse exercício que está postado aí no anexo do Eclese, tá certo? Um grande beijo, nos vemos amanhã. Qualquer dúvida você me procura, tá, meu amor? Um beijo, tchau.